Oi, gente, vamos aqui para o exercício 1 da página 182. Então, usando a definição de logaritmo, calcule log de 27 na base 3, log de 125 na base 5, log de 10.000 na base 10. Lembra que quando não aparece o logaritmo, trata-se de um logaritmo decimal, ou seja, a base é 10. O log de 32 na base meio, o log de 0,01, ele escreveu na base 10, mas não precisaria. Log de meio na base 2, log de raiz de 8 na base 2, log de raiz de 32 na base 4 e log de 16 na base 1/4. A gente vai perceber que ao usar a definição, né, que a gente tem, qual é a definição? Que o logaritmo de A na base B é C, isso implica que o B, quando elevado ao C, dá o valor do A. O B, quando elevado ao C, dá o valor do A, certo? Então, é muito importante a gente perceber que quando se fala de logaritmo, a gente está querendo dar destaque ao que é o expoente, tá? Da potência. Então, olha aqui, do seu lado direito, B elevado a C igual a A. O C é o expoente. Então, a gente quer descobrir quem é o expoente que gera aquele logaritmando em determinada base, tá? Então, para desenvolver essa ideia de logaritmo, a gente precisa muito desenvolver bem a ideia de potência, tá bom? E a gente vai trabalhar só com as relações subjacentes. Então, ó, letra A, log de 27 na base 3. Vou chamar isso de x. Então, eu sei que 3 elevado a x dá 27. 3 elevado a x dá 27. Percebe que quando acontece isso, eu acabei caindo numa equação exponencial? E aí, para resolver equação exponencial, a ideia é a gente ter os dois lados da igualdade como potências que têm a mesma base. E tá fácil, porque o 27, quando eu decomponho ele em fatores primos, por 3 dá 9, por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, eu fico com 3 elevado a x igual a 3 ao cubo, certo? Então, eu fico com 3 elevado a x igual a 3 ao cubo. Quando eu tenho uma igualdade de potências de mesma base, basta eu igualar os expoentes. Então, x é igual a 3. Então, o resultado desse logaritmo aqui é 3, tá? Agora, vamos resolver a letra B. Logaritmo de 125 na base 5. Tudo mesma coisa se você quiser usar a prática da definição. Vou chamar de x, o 5 elevado ao x é igual ao 125. Gente, o 125 por 5 dá 25, que por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Então, o 125, decomposto em fatores primos, é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, 5 elevado a x igual a 5 ao cubo, o x também vale 3, certo? Agora, vamos resolver o logaritmo de 10.000, ou seja, eu quero o logaritmo de 10 à quarta, certo? Vou usar duas propriedades, vou resolver diferente. Ele pediu para resolver por definição. Por definição, eu chamaria de x. Aqui, quando não aparece nada, tem 10. 10 elevado a x igual a 10 elevado à quarta. X é igual a 4. Outra maneira que tem de se resolver. Se eu usar vou tombar o expoente aqui, ó, e vou usar que logaritmo de b na base b vale 1. Então, ó, eu estava resolvendo log de 10 à quarta. Isso é 4 log de 10, usando a regrinha do tombo. E log de 10 na base 10 é 1. Então, fica 4 vezes 1, que é 4. Então, são duas formas diferentes de resolver o mesmo exercício, tá? Continuando, letra D, log de 32 na base meio, vou chamar de x. Meio elevado a x igual a 32. Não esqueça, gente, vai colocar esse meio, que é uma fração elevado a x, precisa pôr o parênteses, tá? Vou usar a propriedade de potência. Quando eu quero trocar numerador com denominador,
o expoente fica negativo. O 32, se eu decompor ele em fatores primos, ele é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então, numa equação exponencial, quando eu tenho duas potências, a igualdade entre duas potências de mesma base, basta eu igualar os expoentes. Então, o x é menos 5, certo? Vamos para a letra E agora? O log de 0,01 na base 10, que eu não preciso escrever. Se eu chamar isso de x, 10 elevado a x igual a 0,01, 10 elevado a x igual a 10 a menos 2, x igual a menos 2. Sem segredos, certo? Da mesma forma, a letra F, log de 0,5 na base 2. Gente, 0,5 é 5 sobre 10, que simplificando é meio, tá? Então, se eu chamar isso aqui de x, né? 2 elevado a x igual a meio. 2 elevado a x igual a 1 sobre 2. 2 elevado a x igual a 2 a menos 1. O x vale menos 1. Então, lembra que se você tiver bastante à vontade com as propriedades de potenciação, é tudo bem rápido no desenvolvimento desses exercícios, tá? Nesse item G, eu tenho que calcular o logaritmo da raiz de 8 na base 2. Eu vou chamar isso de x. Aplicando a definição, eu sei que o 2 elevado ao x tem que dar esse raiz de 8. Aí, caiu numa equação exponencial. Vou trabalhar com ela. Aqui, raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 2 ao cubo. Vou usar aquela propriedade que a raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. E a gente tem, então, 2 elevado a 3 sobre 2. Quando eu chego numa igualdade de potências de mesma base, eu só comparo os expoentes. Então, chego que o logaritmo de raiz de 8 na base 2 é 3 sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou resolver a letra H. O logaritmo da raiz quadrada de 32 na base 4. Então, usando a definição de logaritmo, vou chamar isso de x. Então, eu sei que 4 elevado a x vai ser igual à raiz quadrada de 32, tá? Aplicando a definição, 4 elevado a x vai ser igual à raiz quadrada de 32. Caiu de novo numa equação exponencial. Eu sei que o 4 é 2 ao quadrado, o 32 é 2 elevado à quinta. Então, eu vou reescrever esses valores, ó. O 4 como 2 ao quadrado, o 32 como 2 à quinta. E nós vamos ter, então, 2 elevado a 2x, multiplicação de potência, lembra lá das propriedades, né? Igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Caiu de novo na teoria da semana passada, gente. Igualdade entre duas potências que têm mesma base é só você comparar os expoentes. Então, 2x igual a 5 sobre 2, x é igual a 5 quartos. Divisão de potência, de fração. Então, vamos lá para o último item, que é a letra I. O logaritmo de 16 na base 1/4. Não esquece que a gente sempre faz a leitura assim. Logaritmo de 16 na base 1/4. Então, primeiro eu falo logaritmando, depois eu falo na base e repito a base, tá? Usando a definição, vou igualar isso a x. Então, eu tenho que 1/4 elevado ao x tem que ser igual ao 16. Está dando um atraso aqui, né, gente? O 1/4 elevado ao x tem que ser igual ao 16. Então, eu vou escrever isso. A base
elevado ao x vai ter que dar o logaritmando. Isso é a definição. Fez a definição, cai numa equação exponencial. Ah lá, de novo, vai ter que usar as propriedades de potenciação. 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado, mas está elevado a x. 16, se eu fizer a decomposição do 16 em fatores primos, por 2 dá 8, por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, o 16 ele é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Tá? O 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Vou usar a propriedade de potência desse lado aqui, vai ficar meio elevado a 2x igual a 2. Multipliquei potência por potência, tá? 2x igual a 2 à quarta. Se eu quiser trocar numerador com denominador, lembra que o expoente fica negativo? 2 elevado a menos 2x. Aí, chegamos numa igualdade de potências que tem mesma base. Basta igualar os expoentes. E resolve a equaçãozinha do primeiro grau. Tá? E resolve, então aí você fica com menos 2x igual a 4. Multipliquei todo mundo por menos 1. 2x igual a menos 4. Passei o 2 dividindo. Menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, eu sei que o expoente do 1/4 para dar resultado 16 tem que ser o menos 2. Essa é a ideia de aplicar o logaritmo com a definição, tá bom?